Fogacho ou crise de pânico? Ou os dois? Vamos desmistificar um pouquinho isso que você vem sentindo aí, ou que você sabe que alguém perto de você está sentindo? Antes disso, por favor, me siga, curta esse vídeo e encaminhe para mulheres que estão passando por essa fase meio complicada, mas cheia de surpresas, chamada menopausa. Então você começa a sentir aqueles calores que vão subindo, conhecidos como fogachos, né? O fogacho ele não é um simples calor, é uma suadeira e ele sobe em camadas, né? Então ele começa como se fosse subindo e aí dura alguns minutos e pode ser mais curto, mais longo, depende da mulher, tá? Muito importante a gente entender o que acontece aqui, ó, no nosso cérebro durante o fogacho. Por quê? Para entender se você está tendo uma crise de pânico e principalmente por que você tem que tratar o fogacho, né? Não Você sente o fogacho e fala, não vou esperar passar, é horrível, é um desconforto, toda hora eu sinto isso, eu tô ali, poxa, numa hora no trabalho, no meio de uma reunião, e aí eu tenho que parar, eu tenho que sentir aquilo tudo primeiro. Vamos naturalizar isso. Se você está na menopausa, não tenha vergonha. Você está passando por uma fase que todas as mulheres que estiverem vivas vão passar. Então a gente precisa também vencer esse preconceito que nós mesmas acabamos tendo conosco, né? Vamos viver a menopausa de uma forma bacana, ela tem um lado bonito, nós vamos ver aqui também. Mas agora vamos nos atentar aos fogachos e a crise de pânico. A diferença entre o fogacho e a crise de pânico qual é? Às vezes, o fogacho, ele leva à crise de pânico. É isso que eu queria trazer para vocês, né? Então, quando você tem o fogacho, são os mesmos sintomas, é um calor. Às vezes a pessoa fica tonta porque ela hiperventila, né? Com aquele calor, ai meu Deus do céu. E aí o cérebro hiperventila e ela tem tontura. Então, calor, tontura, o coração dispara. Porque a própria menopausa já traz esse disparo e junto com o fogacho, mais ainda. Então o coração dispara. Tudo isso é o combo da crise de pânico, concordam? Como você vai saber que você não está tendo uma crise de pânico? Então, primeira coisa, o calor do fogacho, ele é um calor que vem em ondas. Isso é muito importante da gente entender, tá? Então, primeiro ponto, é um calor em ondas. Ele dura um tempo, 5 minutos, 10 minutos, depende da mulher. Às vezes tem mulher que 1 minuto. Então, esperar esse tempo passar. Só que aí é que tá. Esse é o pulo do gato que eu quero trazer pra vocês aqui. Como não ter uma crise de pânico com o fogacho? Porque a maioria das mulheres começa a ter isso e não entende. A maioria que eu digo das que estão em menopausa. Começam a achar que estão tendo crise de pânico e não é nada disso. Então, primeira coisa, ir no ginecologista. Fazer os seus exames. Esse ginecologista vai te caminhar para um cardiologista, provavelmente, e para vários outros médicos, para fazer exames, até para ver como você está, porque alguns riscos aumentam depois que você entra na menopausa, como o risco cardiovascular e o risco de demência. Então, alguns exames precisam ser feitos e um acompanhamento mais próximo também. Então, a sua médica, a sua ginecologista é a melhor pessoa para passar esses exames, vendo que tudo tá ótimo, foi para os outros médicos, para o cardio, para o gastro, tá tudo bem, né, para o neurologista, tudo ok? Vocês vão pensar na melhor solução, se é uma reposição hormonal, se é um tratamento com fitoterápico, se não é nenhum dos dois. Então, sua médica vai decidir isso com você. Aí, a tua parte psicológica, como é que você pode se ajudar? Como é que a terapia vai te ajudar no meio da menopausa? Primeiro, você vai ter ferramentas para trabalhar a sua mente enquanto o fogacho, por exemplo, está acontecendo ali. Nós temos técnicas cognitivas comportamentais e de várias outras linhas da psicologia que vão te ajudar a lidar com essa possível crise de ansiedade que vem muitas vezes junto com um fogacho de menopausa. Tratando o fogacho, você diminui as crises de pânico. E tratando essas crises que se parecem ou são de pânico, você passa melhor por um fogacho, se você não puder tratar. Então, vamos olhar com mais carinho, com menos vergonha e menos preconceito para essa fase bacana, que a gente também vai falar de coisas boas da menopausa, mas agora, nesse vídeo é isso. Vamos tentar diferenciar o que é um fogacho do que é uma crise de pânico e daí sim, tratar da maneira correta. Buscar a ajuda de um psicólogo se for uma crise de pânico e técnicas, né, de meditação, de mindfulness e muitas outras para te ajudar a controlar as crises. E se for um fogacho, buscar a terapia adequada com o médico, tá bom? Fique por aqui. Indique esse vídeo, passe ele para as mulheres que estão vivendo essa fase, tá bom? Beijo para todas!